A morte, vista por muitos como término absoluto, pode ser interpretada como uma transformação intrínseca à própria natureza da existência. A vida e a morte são elementos entrelaçados, formando um ciclo ininterrupto. O filósofo Alan Watts propõe que morte é simplesmente o contraponto necessário para a vida, assim como o silêncio é necessário para a música. O tempo, muitas vezes percebido linearmente, adquire novas dimensões ao contemplarmos a morte. Martin Heidegger, em sua filosofia existencial, sugere que a consciência da morte é essencial para dar significado ao tempo. O finito e o infinito convergem na experiência humana, questionando se a morte nos lança em um reino de eternidade. Viktor Frankl, renomado psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, argumenta que descobrimos um propósito na vida ao confrontarmos a finitude. A morte, portanto, torna-se não apenas uma inevitabilidade, mas um catalisador para a busca de significado e realização. A consciência da morte, longe de ser um fardo, pode ser vista como uma dádiva. Ernest Becker, em A Negação da Morte, explora como a busca pela imortalidade simbólica impulsiona nossas realizações e criações, moldando a cultura humana. Além dos grandes filósofos, teorias contemporâneas exploram o significado da morte na era moderna. A teoria do transhumanismo propõe a superação biotecnológica da morte, enquanto pensadores como Yuval Noah Harari alertam sobre as implicações éticas e sociais dessa busca por imortalidade. A morte marca o encerramento de nossa existência física, desencadeando um notável processo de transformação. Nosso corpo, uma vez uma sinfonia complexa de sistemas biológicos, inicia uma jornada de decomposição. Essa desintegração, longe de ser apenas um fim, representa um retorno aos elementos básicos, contribuindo para o ciclo contínuo da vida. Os sistemas intricados que sustentavam a vida se desmantelam, e nosso corpo, composto por carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos, reintegra-se à natureza. Este ciclo de transformação não é apenas uma dissipação, mas uma metamorfose intrínseca à ordem natural. Ao retornar aos elementos básicos, nosso corpo alimenta a essência primordial que sustenta toda a vida. Este processo não apenas obedece às leis físicas, mas inspira reflexões metafísicas sobre a interconexão universal. A jornada póstuma torna-se uma contribuição para o renascimento, perpetuando o ciclo infindável da existência. Assim, ao contemplar o destino de nosso corpo após a morte, somos conduzidos a uma apreciação mais profunda da harmonia na natureza e a aceitação da transformação como uma dádiva que enriquece o ciclo da vida. A morte, além de encerrar a jornada física, nos confronta com o mistério da perda da consciência. Este fenômeno intriga a compreensão humana, pois aquilo que uma vez foi um complexo de pensamentos, emoções e experiências individuais simplesmente se dissipa. A natureza da consciência permanece como um dos enigmas mais profundos da existência humana. Mesmo com diversas teorias que buscam explicar esse fenômeno, a transição da vida para a morte permanece além do alcance total de nossa compreensão. Refletir sobre a morte não se limita apenas a explorar as dimensões físicas desse evento, mas nos instiga a sondar os domínios metafísicos e filosóficos dessa experiência única. Nesse mergulho na reflexão, somos desafiados a contemplar o desconhecido que aguarda além do limiar da existência, levando-nos a questionar as fronteiras da nossa compreensão sobre a consciência e a transcendência. A experiência próxima da morte revela um panorama complexo de aspectos sensoriais e não sensoriais. A separação consciente do corpo, conhecida como experiências além do corpo, desafia nossas noções convencionais de consciência. Paralelamente, a revisão instantânea da vida destaca momentos significativos, oferecendo uma oportunidade única de crescimento pessoal. No âmbito científico, os desafios surgem entre o ceticismo e a explicação científica. O túnel de luz, associado à paz e aceitação e à sensação indescritível de tranquilidade, desafiam as explicações científicas convencionais. Adicionalmente, os emocionantes encontros com entes queridos durante a experiência próxima da morte adicionam uma dimensão sentimental, provocando reflexões sobre a profundidade das conexões para além do plano terreno. As reflexões sobre a finitude trazem à tona a dualidade da aceitação serena e da resignação amarga diante da presença inegável da morte. A proximidade da morte não apenas transforma perspectivas realinhando prioridades,
mas também lança luz sobre aspectos antes negligenciados que emergem com nova importância. A consciência da iminência da morte desenha uma narrativa complexa de emoções e reflexões nas relações interpessoais. Diante desse cenário, a expressão de afeto se torna uma prioridade. Com as pessoas esforçando-se para manifestar amor e gratidão, buscando estabelecer conexões mais profundas com aqueles que compartilham suas vidas. A busca pela reconciliação e perdão é frequentemente desencadeada pelo confronto com a própria mortalidade, resultando na remoção de fardos emocionais que perduravam por muito tempo. A sensação de perda antecipada, experimentada mesmo antes da partida, gera uma vivência de melancolia profunda, antecipando a ausência iminente. A iminência da morte também inaugura uma jornada em busca de significado, provocando questionamentos sobre o propósito da vida e a compreensão do legado a ser deixado. Essa jornada existencial em direção ao significado é acompanhada por desafios psicológicos, incluindo angústias existenciais profundas que conduzem a um confronto pessoal intenso diante da finitude da existência. Na jornada da existência humana, nos deparamos com a inevitável dualidade do morrer duas vezes. O primeiro adeus ocorre quando nosso corpo físico cessa, e o segundo, mais sutil, acontece quando a última pessoa que mantinha nossa lembrança parte. Este conceito ressalta que, em última análise, a perenidade de nosso legado está intrinsecamente ligada à memória que outros têm de nós. A compreensão dessa dualidade instiga a busca por ações e contribuições que ultrapassem os limites da existência física, aspirando a um impacto que ressoe muito além da partida do corpo. A reflexão sobre o tempo permeada pela relatividade da morte, destaca como as ações no presente reverberam nas eras por meio da memória. A busca por uma forma de imortalidade se traduz na aspiração por contribuições significativas que ecoem na memória coletiva, desafiando a efemeridade da existência. Ao contemplar a dualidade do morrer duas vezes, somos convocados a criar um legado que transcenda a fugacidade do tempo, deixando marcas indeléveis na memória daqueles que compartilharam conosco a jornada da vida. É crucial evitar adiar a valorização dos relacionamentos apenas para momentos de despedida iminente. Ao deixarmos para expressar afeto e apreço nos últimos momentos, perdemos oportunidades preciosas de fortalecer e aprofundar nossas conexões ao longo da jornada. Postergar esse reconhecimento pode resultar em arrependimentos e sentimentos de perda, pois as palavras não ditas e as demonstrações de amor não realizadas deixam lacunas irreparáveis. Valorizar os relacionamentos constantemente, como um hábito diário, não apenas enriquece nossa vida, mas também contribui para um ambiente emocionalmente saudável. Quando adiamos esse reconhecimento, corremos o risco de privar tanto a nós mesmos quanto aos outros da verdadeira riqueza que os laços humanos podem oferecer. Portanto, é fundamental cultivar uma mentalidade de apreciação constante independente das circunstâncias, para construir uma rede de relacionamentos sólida e significativa ao longo do tempo. A crença de que mesmo após a morte, podemos proteger aqueles que amamos, está profundamente enraizada em diversas culturas e sistemas de crenças. Essa concepção, muitas vezes se apoia em noções espirituais e transcendentais que transcendem os limites da vida física. Muitas tradições espirituais sugerem a continuidade da existência, em algum plano após a morte física. Essa continuidade espiritual é frequentemente associada à capacidade de influenciar ou proteger os entes queridos que permanecem no mundo terreno. A ideia de um vínculo espiritual persistente é uma fonte de consolo e esperança para aqueles que enfrentam a perda. Além das crenças espirituais, a noção de proteção póstuma também está ligada ao poder das memórias e do legado deixado por quem partiu. Acreditamos que, ao preservar as lembranças e lições aprendidas com aqueles que faleceram, estamos mantendo viva sua influência positiva em nossas vidas. Isso pode ser interpretado como uma forma de proteção emocional e espiritual. A ideia de que nossos entes queridos continuam a zelar por nós após a morte pode fornecer consolo e um senso de segurança. Essa crença reflete a profunda necessidade humana de conectar-se com algo maior do que nós mesmos, e encontrar significado em meio à inevitabilidade da morte. A crença na capacidade de proteção póstuma pode ser vista como uma forma de enfrentar a dor da perda, oferecendo conforto e esperança no desconhecido que se estende além da vida terrena.
Quando enfrentamos a inevitabilidade da morte, torna-se evidente que o verdadeiro valor do nosso legado transcende as riquezas materiais que deixamos para trás. A experiência que proporcionamos, o significado que imprimimos nas vidas das pessoas ao nosso redor e para gerações futuras, torna-se o cerne do nosso legado. As memórias afetivas, os ensinamentos transmitidos e o impacto positivo que deixamos nas relações humanas, são tesouros imortais. Em vez de serem medidos por bens tangíveis, nosso legado é moldado pela qualidade das conexões que cultivamos e pelos momentos significativos que compartilhamos. Essa compreensão ressoa com a filosofia do significado da vida, como defendido por Viktor Frankl, destacando a importância de encontrar propósito mesmo diante das incertezas da existência. Assim, ao refletirmos sobre o que realmente permanecerá após a nossa partida, somos conduzidos à conclusão de que são as experiências enriquecedoras, as lições valiosas e a maneira como tocamos a vida dos outros que perpetuarão nosso legado de forma duradoura.